objetivo desse curso é mostrar a roteirização da varrição mecanizada. Então nós temos aqui Santo Amaro, aqui em São Paulo. Eu gerei apenas um demo, esses corredores que eu chamei de MEC 1 e MEC 2. Verificando aqui, nós temos aqui uma mecanizada com canteiro central, ou seja, você sai daqui, volta e novamente você sai ou continua e volta. E aqui é a mesma coisa, você inicia, dá a volta, depois novamente ida e volta, né? Aqui não, aqui como é uma via só, sem canteiro central, então você sai ou inicia e retorna, e aqui também você inicia e retorna. Então nós temos aqui apenas dois setores da varrição mecanizada. Lembrando que normalmente você tem poucos setores da varrição mecanizada, 5, 6, 8, 9, 10. É diferente da varrição manual, que você tem 50, 100, 200 setores, ou da própria coleta domiciliar, ou seletiva, ou grandes objetos, que você tem 50, 60 setores, tá? Então o algoritmo que nós vamos utilizar é uma parte da varrição manual e uma parte da coleta domiciliar. Por quê? Nós temos que obedecer a mão direção e temos que obedecer o lado dessa varrição, tá? Então muito bem, então eu já gerei e já exportei aqui esses setores. Vou fechar e vamos aqui nos setores. Então eu já fiz a roteirização. Esse tipo de roteirização que eu fiz, que eu vou demonstrar passo a passo, eu optei por roteirizar o lado direito ou esquerdo, não importa, da via, e processar todos os dois corredores ao mesmo tempo, de uma vez só, ou seja, encontrar o menor caminho entre eles, tá? Só que processar os dois ao mesmo tempo, que não é aconselhável. Quando você tem vários corredores, é muito interessante, importante e até otimizado você roteirizar um corredor primeiro, depois roteirizar o segundo corredor, o terceiro e o quarto corredor. Assim você vai controlando o processamento e os processos, evitando algum problema no meio do caminho. Se tiver algum problema no meio do caminho, alguma discrepância, você consegue corrigir. Quando você processa de uma vez só, o que acontece? Você vem por aqui, entra, faz a volta, depois otimiza, vem e volta, então fica um pouco confuso. Apesar de você pedir isso ou desejar isso, não é aconselhável, fica um pouco confuso a roteirização. Mas se você deseja dessa forma, você tem essa opção de fazer também todos os corredores de uma vez só, ou de uma forma individual. Então nós temos aqui, vamos entrar no G8 coleta, só para demonstrar isso. Nós temos aqui, esse processo, nós temos aqui 30 quilômetros, tá? Quando você processa de uma forma individual, que eu chamei de opção 1, o MEC 01, né, o setor 1, eu processei de uma forma individual, ou seja, processei este, depois eu processei esse daqui. Inclusive, se você quiser dividir a viagem 1, viagem 2, fica mais fácil, inclusive, para você quebrar em viagens. Daquela forma já fica um pouco mais complicado definir viagem 1, viagem 2. E aqui fica bem definido. Então aqui, nesse caso, de 30 km virou 27. Então teve uma economia de quase 3 km. Tá? Bom, então esse é o processo. Vamos verificar agora o MEC 2. O MEC 2 também. Eu gerei de uma forma agregada os dois corredores. Então ele procurou achar o melhor caminho. Também você verifica que fica difícil. Então ele entra, sai, entra, né? E fica passando de um lado para o outro, tentando localizar o menor caminho entre os corredores. E aqui na opção 1, novamente, eu processei separadamente.
E mesmo separadamente, ainda teve essas voltas aqui, tá? Por que isso? Porque aqui tem uma mão direção. Aqui na opção 2, se você verificar aqui, apesar da rua ser mão dupla, tá? Essa parte dessa rua que eu escolhi apenas como demo, nós temos uma mão direção única. Por isso que ele faz a volta aqui no quarteirão, porque existe uma parte da rua com mão única. Então você não pode ficar andando contramão aqui, tá? Então por isso que tem esse vai e vem. Então é um detalhe que você tem que observar, tá? Muito bem, então vamos fazer aqui, vamos iniciar, vou fechar aqui, vou abrir novamente e vamos roteirizar passo a passo o MEC 1. Versão mecanizada, são 2, o MEC 1. Então já explodi os setores, eu tenho todos os setores, então eu tenho aqui o MEC 1. Então, primeira verificação que você deve fazer, verificar se a mão direção do seu mapa está correto. Por quê? Porque nem sempre a mão direção está correto, tanto no Google, no RIA, não importa qual é o mapa que você vem utilizar, normalmente a mão direção sempre tem algum erro, né? Então quando você encontra algum erro, por exemplo, vamos imaginar que aqui estivesse errado, vamos só forçar um erro aqui, ó, tá? Vamos aqui, dia 1. Olha lá, tá? Então aqui existe um erro, tá? Então você tem que corrigir a mão direção, você não pode deixar dessa forma. Então se você alterou aqui, você tem que alterar nos outros atributos de backup, que são esses 3 aqui, tá? Então apenas você verifica se a mão direção está correta, tá? Lembrando que quando você tem o Maptitude 2019, o 20 e 21, você, no caso eu estou usando o 21, você sempre em preferências, quando você adquire o Maptitude da Caliper, pede o Bag Street, que é free, você deve, em preferência, verificar na pasta Sistema, tudo tem que desabilitar, todos esses 3 itens, lembrando que você nunca deve ter um mapa WRKZ, eu vou repetir isso em todos os vídeos, tá? Aqui eu salvei o mapa em WRK, aqui é zipado, não pode, ele cria alguns arquivos temporários lá em documentos, então não pode. O map você desativa também, porque ele está adicionando um mapa existente, sempre vai querer adicionar o mapa do Brasil, você não precisa disso, você só chama quando você deseja. Aqui você passa de 200 para 1000 e aqui no DataView você ativa o grid. Você faz isso uma vez só e está pronto, tá? Muito bem. Então nós temos aqui, voltando ao assunto MEC 001, nós temos aqui o setor 1. Então eu verifiquei, toda a mão direção está correta. Ó, se a mão direção estiver invertida, você tem que corrigir. Não importa qual é o plano que você vem executar, coleta domiciliar, não importa, menos variação manual, coleta domiciliar, grandes objetos, seletiva, containerizada, mecanizada, tudo que tem roteirização na via, a mão direção tem que estar correta. Essa mão direção que você está vendo aqui, esses vetores, tem que estar correto, tá? Existe erro no Google, existe erro no RIA, não importa, tem que corrigir. Tá? Isso já é assunto de geoprocessamento. Muito bem, feito isso, o primeiro passo, você vai entrar no GeoITVariação, onde você vai dar a carga inicial. Então você vem aqui, você vai fazer isso para todos os seus setores. Vem aqui e vai criar uma paralela, criar uma sarjeta, que é a opção 14, tá? Que é de mecanizada. Quando é a opção 1, é variação manual. Opção 14, mecanizada, porque ele prepara o mapa, a malha viária, para receber esse novo plano que é a variação mecanizada.
tá? Então aqui tem uma série de informações, tá? Que quando você estiver fazendo esse exercício, convém você dar uma lida. O que está escrito tudo aqui? Está escrito o seguinte, que você tem que tomar cuidado com a mão direção e verificar se o lado que você está observando, o lado direito e o lado esquerdo, né, que aí vem o conceito da variação manual, a variação mecanizada, se está correto. Porque mesmo a mão direção estando correta, pode ser que o lado, quando é criado, esteja invertido. Tá? Eu vou explicar por que pode acontecer isso. Então, se você verificar aqui, vamos verificar esse lado, ó, lado E interno e lado E externo. Vamos verificar se tudo está correto aqui. Ó. Por enquanto está correto. Olha lá, está correto. E interno e externo. Ó, está correto. Você tem que olhar todos os trechos. Normalmente, de cada 10 trechos, 3 estão errados. Você tem que corrigir. Tá? Ó, lado E. Lado E. Olha aqui. Lado E chega aqui, tem lado D. Por que acontece isso? Por que está invertido? É simples entender. Quando você está digitalizando uma malha viária, tem alguém que um dia digitalizou esse trecho. Uma digitalização normal, tá? de uma linha, de uma line. Quando você está digitalizando, se você digitalizar da esquerda para a direita, então você está digitalizando desta forma. Tá? Vamos supor que você parou um momento, foi almoçar, tomar um café, não importa o que seja, e você digitalizou esta rua ao contrário, daqui para cá. Depois continuou da esquerda para a direita, e aqui da direita para a esquerda. Quando você muda isso, para você não está vendo, mas essa rua foi digitalizada ao contrário. Se está ao contrário, então o lado também sai ao contrário. É o que aconteceu aqui. Alguém foi digitalizando um dia a via assim, chegou aqui, nesse ponto, ou uma manutenção, não importa o que seja, a pessoa digitalizou ao contrário. Então esse trecho, esse e esse, até aqui ele foi ao contrário. Tá? Ele está ao contrário. Tá? Olha lá, D, contrário. E o outro lado não. O outro lado está correto, ó, só esse lado. Então você tem que trocar esse lado, tá? Então o que você pode fazer? Ou você troca de uma forma individual. O que é uma forma individual? Você coloca um I aqui, e aqui você passa a ser, tá? Aqui passa a ser D, aqui passa a ser E, CD, aqui é E, ao contrário, e aqui passa a ser D, C, e aqui passa a ser T. Pronto, agora estão coerentes. Tá? Essa é uma forma. Uma outra forma é você deixar uma selection vazia no eixo de vias e aqui você selecionar as ruas de interesse. Aí você vem aqui no Data View, New, Selection, e aqui você dá clique, botão da direita, fio de preencher, e você coloca o que você deseja. Pronto, ele faz isso, tá? Aí você vem, cancela esses 4, escolhe outro lado e faz a mesma coisa, tá? Então essa é a outra forma, ou você faz de uma forma individual ou uma forma de selection, tá? Por isso que precisa conhecer geoprocessamento, tá? Normalmente uma equipe, nós temos 3 tipos de funcionário. Um que constrói os planos,
o outro que conhece muito bem geoprocessamento e monta a malha viária, corrige, etc. E o outro que só entende de roteirização de todos os planos. É o que nós estamos fazendo agora. Tá? Muito bem, feito isso, o que eu desejo fazer aqui? Eu fecho. Chamo o outro setor, geoitivação, clico aqui, venho aqui e de novo 14. Então, se você tem 4, 5, 6 ou 10 setores, você tem esse processo para fazer. Tá? Sempre a verificação. Você vem aqui, vamos dar um zoom e vamos verificar agora esse corredor sem canteiro central. Tá? Essa linha amarela é o eixo de via. Tá? Apenas destacando aqui da sarjeta, tá? Do lado direito e esquerdo. Ó. Do lado direito está correto. E esse daqui, vamos até o final, né? E esse daqui, olha lá, lado direito externo. Tudo externo, lado direito externo. E o outro lado é interno. Externo, aqui. Então esse está correto. Esse não tem nenhum problema. Tá? Lembrando que aqui tem mão direção, por isso que não fica invertido como aqui. Fica dessa forma. Tá? Então nós temos aqui os dois setores. E dessa forma o it-varrição cumpriu a missão dele. Tarefa dele que é gerar a paralela, já preparando o mapa para o it-coleta, mostrando que ali tem uma roteirização da mecanizada. Tá? Aí você pode fechar o Maptitude e você abre novamente. Você pode, vamos iniciar aqui. Mecanizada, opção 2, aqui. Tá? Então lembrando que agora esse conceito de D e E já foi verificado. Então eu posso esconder, ou posso retirar aqui, né, que é o label, ó, remove. Né? Eu posso retirar isso, não interessa mais. O papel do lado direito e esquerdo já foi verificado. Agora eu vou entrar no it coleta. Vou no it coleta, vou no carrinho e vou escolher o início, porque agora eu vou gerar alguns pontos de apoio para a roteirização. Então você vem, clica aqui e aperta esse botão, que é selecionar todos os segmentos pertencentes ao setor. Então o que ele vai gerar aqui? Ele vai gerar o conceito de todas as vias, todas as sarjetas, o conceito de lado direito e o conceito de lado esquerdo. Por quê? Que agora estou preparando o roteirizador, tá? Estou facilitando o roteirizador a entender o que eu quero fazer. Tá? Porque eu não posso ficar processando tudo de uma vez. Eu preciso usar o conceito de direita e esquerda como nós fizemos na varrição manual. Tá? Então nós temos aqui, quando você não entende o que é esse azul escuro e esse laranja, você pode simplesmente criar aqui na legenda, aqui ó, e mostra para você o que é lado direito, lado esquerdo e todos, tá? Vermelho, laranja e azul. Tá? Então nesse caso eu não vou usar todos porque eu tenho canteiro central. Quando você não tem canteiro central, normalmente você usa de uma vez só o lado direito e esquerdo no processamento. Mas quando você tem canteiro central, que é ida e volta, é importante você utilizar esse lado D e o lado E. Então esse não precisa. Tá? Então nós podemos aqui, ele gerou esses 3 layers, e aqui eu posso esconder isso que não interessa. Tá? Vamos deixar ele para cá. Essa legenda que eu posso precisar. Tá? Vamos salvar esse mapa. Muito bem. Então se eu fosse processar
todos esses dois corredores estaria fazendo da forma que eu mostrei lá na opção 1. Mas eu desejo fazer de uma forma individual. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui no D ou E, não importa, e nós vamos retirar o Ctrl. Nós vamos retirar aqui, ó, toda a seleção aqui D, tá? Então eu venho aqui, tiro, apago tudo, não interessa. Por quê? Porque eu quero trabalhar nesse setor. Então eu vou desativar toda essa seleção. Toda essa seleção não interessa para mim, tá? E aqui eu vou no E e também desativo tudo isso, tá? Não interessa mais esse corredor. Então se você tiver, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 corredores, né, que na verdade é um setor grande, né? Imagine você varrer 4, 5 corredores de uma vez só. Então normalmente é 1 ou 2 ou 3 corredores no máximo, né? Mas tudo bem, não importa qual é o tamanho do setor. Então vamos trabalhar apenas, vamos concentrar o nosso problema apenas na rotorização desse corredor, apenas aqui. Então o que nós fazemos? Nós vamos começar aonde a rotorização? Vamos verificar aqui. Vamos começar por aqui, ó. Vamos supor que eu venha por aqui, não importa onde você começa, tá? Vamos imaginar que eu seja aqui, tá? Aqui no azul, tá? Aqui que é o azul, lado E. Então o que você faz? Você entra no eixo de logradouros, é importante você entrar aqui. Se você não entrar no eixo de logradouros e deixar o combo aqui, e quando você apertar o Route Manager, ele vai dar uma mensagem dizendo que o layer no combo não é um layer de rotorização. Então você põe o eixo e aperta o Route Manager, tá? Você vai escolher exatamente o E aonde você deseja, que é o azul. Então você vem aqui, o E, não é All Features, é simplesmente a seleção, que é o azul, porque todos, ele vai pegar inclusive aquele que você desassinalou. Então é importante pegar essa seleção, são 49 sarjetas, né? Você clica, ele vai gerar uma etiqueta cosmética, não é rota, não é nada, apenas um assinalamento, e você deseja que inicie no 1. Vamos supor que você deseja no item 4. Você é obrigado a vir aqui e colocar Start, tá? Mas eu não desejo aqui, eu desejo a partir do 2. Então, voltando, Start, tá? E nós sabemos que ele vai e passa aqui. Se tiver algum problema de mão-direção, alguma coisa invertida, nós vamos verificar isso agora. Se você pode também forçar o 31 como end, tá? Se você não forçar, ele entende que é o último. Pela lógica que nós estamos fazendo aqui, ele vai entender que o 49 é o último, tá? Ou o 31 antes. Então agora eu ponho Optimize. O que ele vai fazer? Vamos ver o que o Route Manager faz. Tá? Opa, então ele iniciou aqui, agora ele coloca a sequência da etiqueta do itinerário, é apenas um pré-processamento, tá? Então ele foi até lá, ó, veja a importância de eu ter corrigido o lado direito e esquerdo aqui, ó, tá? Ele passou por aqui, se eu tivesse feito isso ele ia passar ao contrário aqui, do outro lado, né? Contrário não, do outro lado. Então eu vi que está coerente o meu itinerário, tá? Cosmético aqui. Lembrando que aqui você tem muitas opções. Pode criar um PDF, você pode criar um relatório, uma série de opções que você tem aqui, tá? No caso, o que eu vou fazer? Entro no direito coleta, vou no carrinho novamente, e aqui ao lado, onde eu criei esses pontos, tem uma opção chamada cópia de trechos cosméticos. Então ele vai transferir os dados cosméticos para dentro do sistema, dentro do banco de dados. Então agora não interessa mais, tá? Você pode simplesmente dropar, que agora está salvo a sua sequência de 1 a 49 aqui, tá? Lembrando que para esse caso nós só temos duas opções de construção de itinerário, outra ou através da forma interativa, que você vem aqui e vai escolhendo as ruas, tá? Você vai escolhendo as ruas de interesse, que no caso é o lado, vai e volta, que tem todas as opções que eu vou demonstrar em outros vídeos, né?
ou da forma automática como nós fizemos aqui. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui, tá? E vou escolher o outro lado, que é o D. Venho aqui, lado D tem 49 também. Tá? Agora aqui tem um detalhe importante. Tá? Se eu terminei o lado E aqui no 49, agora eu quero iniciar um laranja aqui, nesse trecho. Quem é esse trecho? É o 30. Então você vem aqui no 30 e você põe Start. Tá? Então ele vai e vai terminar aqui no 31. Nem precisa colocar o End aqui, 31. Tá? Põe Optimize. Por quê? Porque o carrinho vem aqui, vai fazer procurar um melhor caminho, vai entrar aqui e vai terminar aqui novamente. Tá? Então eu dou uma verificada aqui se está tudo bem, se não fez nenhum tipo de manobra estranha, só fez aqui que tinha que fazer. E novamente eu entro no It Coleta e vou agregar esta sequência na nova. Então eu venho aqui de novo. Quando eu faço isso, ele já identificou que existe uma sequência nesse mapa. Deseja agregar? Sim. Eu quero ir somando as minhas sequências para no final criar uma rota só. Tá? Pode ser feito aqui ou no próprio robô, de todos os setores automaticamente. Agora eu posso jogar fora isso, que não interessa mais. Tá? Eu estou fazendo devagar porque é um vídeo, mas normalmente você fazendo um setor, todos os outros setores são iguais. Então você perde um tempo gerando isso, depois o final é automático, mas ele vai ficar o itinerário exatamente da forma que você gostaria que fosse, muito próximo do que você gostaria, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar, eu vou entrar aqui em pontos D e vou desativar toda essa seleção aqui, ó, tá? E vou selecionar desse lado aqui. Vamos lá. Estou selecionando todos os pontos aqui do lado direito, porque eu não sei quantos pontos são. Cada ponto significa uma sarjeta ou calçada, não importa. Então vamos selecionar todos, né? Ó, praticamente selecionei todos desse corredor. Agora eu entro aqui, lado esquerdo, aparece que tem 49 e desativo novamente, tá? E vou selecionar todos do lado esquerdo, em azul. Ó. Pronto. Quando eu faço isso, agora ele não enxerga mais esse corredor, só vai enxergar esse aqui. Eu vou repetir exatamente essa operação, tá? Então o que nós vamos fazer? Lembrando que quando você termina aqui, você vem até aqui, deixa que ele faz tudo isso automático. O importante é saber qual a nova entrada nesse corredor. Então, pela lógica aqui, ele vem para cá e vai entrar nesse ponto. Tá? Então vamos começar pelo azul. Então o azul nós sabemos que é o E, né, o lado E. Então eu chamo o eixo de ligadouros aqui, ativo, venho aqui, chamo o E, não vou colocar agora a seleção, que é 66. Eu quero iniciar nesse ponto, tá? Que é o 2. Então venho aqui, Start, tá? E dou Optimize. Ele vem aqui, dá a volta e provavelmente termina aqui. Ó. Vamos verificar se ele não fez nenhuma manobra errada aqui ou estranha. Ó. Ele veio aqui e passou por todo mundo. Tá? Por que ele está fazendo tão coerente assim? Porque a via você ajustou aqui, né? Arrumou a via, não importa. Está coerente aqui. Existe conexão, está tudo correto. Então agora eu venho no It Coleta e vou agregar novamente. Então fazendo um corredor, todos são iguais. Vou agregar, olha lá, vou agregar. Então ele vai somar aquela sequência com essa, tá? Depois eu processo tudo de uma vez.
Agora eu posso fechar. Eu gosto de fechar tudo. Drop. Tá? Agora eu venho. Olha lá, ele parou aqui, ó. Já estou no 164, sequência 164. Agora, quando eu passo de ver aqui, eu vou entrar aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Route Manager. Agora eu vou escolher o lado D. Ó, laranja. Laranja. E vou escolher o 66, que é o outro lado. Agora eu quero começar por aqui. Por coincidência, o número 1 está aqui. Às vezes aparece o número 1 aqui, o outro ali, não importa. Mas por coincidência ele está ali. Então se ele já está ali, já posso dar Optimize. Olha aí, foi e terminou aqui. Vamos verificar se ele fez certo. Normalmente quando um lado está correto, o outro também está. Normalmente é isso, tá? Somente depois que você verificou. Olha lá. Tá? Então você está montando o itinerário e está ficando da forma que você deseja. Tá? Não é uma caixa preta que ele faz de uma forma e você não pode mudar mais. Não, dá para você mudar muita coisa aqui. 1 até 66. Então eu venho no It Coleta. Chamo o carrinho e agrego. Deseja agregar? Sim. Pronto, agregou. Você pode fechar. Não interessa mais. Pronto. Aqui vou até tirar a legenda. Então eu tenho aqui, aparentemente, a minha roteirização, a minha sequência de rota que ele vai fazer ainda, que vai finalizar. Eu vou esconder esses pontos que não interessa mais. É isso. Tá? Se você fosse fazer da forma interativa, você estaria clicando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então tem essa forma interativa ou da forma automática, não tem outra forma, tá? Dependendo do plano você tem muitas formas de fazer. Agora no caso da mecanizada, você só tem esta forma, ou da forma interativa, clicando 1 a 1, e depois vem aqui, né? Ou da forma automática, como nós estamos fazendo agora. Depois você pode, se você deseja fazer isso, você pode criar uma cerca, que é mais uma preparação. Você pode criar uma cerca aqui, ó, mais uma preparação para roteirização. Você pode criar uma cerca, tá? Quando você cria essa cerca, o que acontece? Esse processo você encerrou, tá? Finalmente você terminou um setor. Então vou imaginar que você demorou aí 5, 10 minutos para fazer esse setor, tá? Não importa. Se você tem 10 setores, você vai levar um tempo e você está finalizando. Então quando você termina isso, agora sim, ou você roteiriza aqui, pode roteirizar aqui, ó, mecanizada, e aperta esse botão, ele vai roteirizar, tá? Só que você está fazendo uma roteirização individual. Ou você deixa isso apenas salvo, tá? E você entra no robô, entra aqui, escolhe variação mecanizada, tá? Sequência previamente assinalada foi o que nós fizemos, a cerca expandida automática ou cerca cosmética. Então no caso eu já fiz a cerca cosmética, então eu deixo assim e dou confirmar. E você aqui, você escolhe todos os setores que estão prontos. Tá? Prontos que eu falo, pré-prontos, vamos dizer assim, né? Já está pré-processado. Então eu vou escolher esse, poderia ser aqui 12, 10, 20 setores. E você confirma. Então quando você faz isso, ele vai roteirizar um a um, para você não ficar esperando, tá? Então lembrando que nessa pasta, ele gera um relatório aqui, gerencial, dizendo se foi com sucesso ou não,
tá? Então eu escolhi itinerário automática versão mecanizada, pelo georouting, retorno 1 e etc, etc. E começou às 10h10, tá? Vou deixar ele rodando aqui. Olha lá, são 230 setores, 230 trechos, desculpe, tá? Então você pode ter, não importa quantos setores você tem. Então aqui é o momento que você manda roteirizar e a chance de ficar tudo correto é 99%. Lembrando que você pode ter até alguns problemas aqui, não importa, tá? O importante é que você está a caminho de fazer isso, tá? O importante é que ele fique muito próximo do que você deseja, tá? O que é importante quando você separa os corredores? Se você tiver uma viagem, 2 viagens, não importa, 3 viagens, 4 viagens, você consegue quebrar isso de uma forma muito mais coerente do que gerar uma rota que passe por aqui, entre, faz a volta, depois vem aqui, volta, pega aqui, volta, vem, dá a volta, vem e termina nesse ponto. Então fica um pouco complicado, né? Até para assimilar essa rota, para quem vai fazer, né? Então esse tempo que está demorando, você pode fazer outras coisas, tá? Pode almoçar, tomar um café, uma água, não importa, tá? O importante é que você tenha na equipe praticamente 3 profissionais. Um que conheça muito bem geoprocessamento, que deixa a sua malha viária coerente, suas vias restritas, a mão de direção, deixa tudo em ordem, tá? Malha com CEP, nome de via, mão de direção, etc. E o outra pessoa é só o consultor de planos, onde monta o setor, a frequência, tá? E o outro entende muito bem de roteirização, tá? Isso é importante, essa equipe, dessa forma. Vamos verificar aqui. Passar o LED, essa barra para baixo. Olha lá, agora ele está subindo aqui, ó. Está fazendo a rota, ele está descendo. Agora ele sobe de novo do outro lado. Está descendo. Olha lá, ele está descendo. Depois ele procura o melhor caminho para chegar lá. Aí de novo ele entra, dá toda aquela volta. Olha lá, vem lá em cima. Aí volta. Aí de novo ele entra aqui. Está passando por aqui. Aí vem. Termina, vem e vai terminar aqui, ó. Olha lá. Aqui é improdutivo. Olha lá, terminou e fechou. E passa para o próximo e vai assim até terminar todos os setores, tá? Então quando ele termina, você tem aqui, ó, esse relatório. Toda vez que você aciona o robô, ele tem aqui um horário das 10 horas e 10 minutos, tá? Então vem aqui, está dizendo, ó, se você processou a mecanizada 1, está correto, não teve nenhum problema, tá? Concluído 1, verificar 0, tá? Ou refazer. Muito bem. Então vamos verificar esse setor, tá? Olha lá, está aqui, ó. Então nós podemos quebrar em 2 viagens, então, né? Você tem toda aqui uma possibilidade. Olha lá. Os contornos, o produtivo. E aqui você tem o relatório de coleta. Você tem o relatório de totais dele. Tá? Aqui, ó, diária, diurno, segunda-feira. Aqui você tem informação da distância do setor, total da viagem, quantos trechos, tá? Se você fosse fazer de uma forma interativa, você ia clicar 277 vezes, tá? Aí o percentual de improdutivo, etc, tal, tá? Aqui o início,
Aqui as coordenadas do início e as coordenadas do final e o nome da via, tá? E aqui você tem os relatórios de todos os setores, né? De todos os mapas, ou de uma forma individual. E aqui também você tem da forma individual, apenas para verificar. É muito parecido com a avaliação manual, né? Os relatórios são todos parecidos, por trecho e por via. Trecho a trecho ou por via, depende, tá? E aqui tem algumas informações importantes, tá? Todas as informações. Lembrando que é igual a avaliação. Você tem opções de escolher quais são os atributos do relatório, tá? Também tem a bandeirinha verde, que você pode, por exemplo, tem várias opções de horário. Você pode tentar colocar uma velocidade média aqui de 5 e você atualiza, tá? Ele vai dizer que vai demorar 5 horas e 27 minutos. Aí você coloca um horário, vamos supor que ele começa às 8 horas, tá? E quando você atualiza, ele vai terminar às 13h27, tá? Então quando você tira um relatório, este relatório já tem o processamento aqui, o horário, ó. Saiu às 8 e vem até aqui, ó. Olha lá, 14h27, vamos verificar aqui. Aqui é 1 hora a mais. Aqui, ó. Por que é 1 hora a mais? Porque aqui você tem preferência. Aqui em preferência nós colocamos um horário de almoço que não faz parte desse processo aqui. Então vamos mudar aqui para poder entender melhor, tá? Vamos entender melhor isso, tá? Olha lá. Tem aqui, ó, das 8 às 13h27. Vamos tirar o relatório aqui novamente. Olha lá, 13h27. Porque lá em preferência foi assinalado 1 hora de almoço, tá? E não existe isso quando você escolhe a velocidade média. Então agora está correto, ó, tá? Muito bem. E o outro processo é quando você já tem um período estipulado. Então, por exemplo, das 7 às 15h20, e agora eu vou colocar o intervalo de almoço aqui. 13 horas. Dessa viagem, tá? Depois eu vou explicar melhor quando for coleta domiciliar. Mas o esquema é o mesmo. Então eu entro na bandeirinha, agora eu ponho hora de preferência. Quando você clica, ele vai lá e coloca da primeira viagem. Ele sabe que é uma primeira viagem, ele coloca o horário, o período e o intervalo. Quando você atualiza aqui, ele passa para 7h20 com mais 1 hora de almoço, 8h20. Então quando você tira um relatório, tanto trecho a trecho como por logradouro, ele tem que obedecer os horários que você colocou lá na preferência, que você escolheu, ó. Olha lá os horários aqui, ó, tá? Trecho a trecho. Olha lá, quando chegou às 12 horas ele colocou 1 hora a mais, que é o intervalo dele. Olha lá, 8h20, chegou às 15h20. São 8h20, tá? 1 hora a mais. Quando você termina isso, tá? Você pode agora fazer de uma forma automática. Ou seja, você imagine que você tenha 20 setores, não importa, tá? Vemos aqui, você entra no robô, você vem aqui no horário, você verifica o que você tem aqui, tá? No caso é um período, ó, 12 horas, das 12 às 13 de intervalo. Ah, é isso que eu desejo? É, retornar, e só escolhe todos os setores que você já processou. No caso é só o primeiro que eu fiz.
Quando você clica, ele já lançou horário, tá? Lá no banco de dados. Então, quando você tirar o relatório, vamos mudar isso, tá? Vamos mudar isso para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui o intervalo, vamos colocar das 8 até 16h20. E aqui nós vamos colocar das 11 às 12. Mudar totalmente aqui, tá? Pronto. Então quando você escolher todos os setores, tá? Esses setores nesse horário, ele vai preencher com aquele horário. Se você tiver noturno, não importa o que você tenha, você vai escolher outros setores com outro horário, tá? É o que nós fazemos muito isso na coleta. Pronto. Então, se você entrar lá, ele já está lá no banco de dados. Só vou entrar e mostrar para vocês. Se você entrar agora lá na bandeirinha, ele já fez totalmente diferente, ó. Ó, já assinalou, já está salvo lá dentro no banco de dados, tá? Ele guarda isso no próprio mapa, no banco de dados. Então, quando você vai tirar um relatório agora de todos, não da forma individual como eu fiz, você clica aqui, ele está dizendo para você que você tem que ter processado, né? Logicamente. Eu venho aqui, ele vai escolher arquivo de saída um relatório, tá? Vamos verificar se eu tenho algum relatório lá. Assim já apago. Não tenho nada. Então eu escolho qual é o arquivo de saída, qual é a pasta de saída, relatórios. Quais são os mapas? Vamos supor que eu tenha vários mapas. Vamos escolher o 2 junto. Vamos ver o que acontece. Olha lá, o 1 está gerando relatório. Quando chega no segundo, ele diz itinerário existente e passa para frente, tá? Olha lá. Já gerou relatório. Aqui, quando você assinala o tempo, ele mostra para você que você andou assinalando o tempo, né? É aquele arquivo, um arquivo gerencial, tá? Vamos lá. Um relatório. Ela gerou um DBF e gerou também um Excel, tá? Se você por acaso, por algum motivo na sua máquina não tem o Excel, pelo menos você tem um DBF para você abrir, tá? Você pode abrir o DBF. Então, vamos supor que por algum problema você não tem Excel. Por isso que tem 2 arquivos. Tem clientes que teve problema com Excel, por algum motivo, naquele dia, tá? Então vamos lá. Então eu gero 2, ó. Eu gero um DBF aqui para você, para não perder o relatório, tá? Que ele vai abrir, tá? Ele abriu o DBF, ó. Ou abre o Excel, tanto faz, tá? No caso, como eu tenho Excel, vai abrir um Excel. Eu tenho um Excel válido, né, oficial. Vamos abrir o Excel aqui. Versão mecanizada, relatórios, Excel. Ele coloca inclusive o horário do processamento. Se você tirar outro, ele não apaga esse. Olha lá. Tá aqui, ó, mecanizado, uma série de atributos que eu tenho aqui, você vai apagar para gerar o que você deseja. Ou você escolhe no próprio sistema de coleta quais as colunas que você deseja. Olha aqui, ó. Tá aqui o horário. Horário. Tá todo o processamento aqui, ó. Olha lá, 8h20. É o mesmo do relatório individual no arquivo, só que aqui ele gera todos de uma vez, tá? Com as suas coordenadas, início e fim. Tem aqui as colunas de frequência, tudo, dia de semana, o horário, a rua anterior, posterior, né? Continua, vira de sentido, o lado que ele está, tem tudo aqui, né? Então, a ideia aqui é demonstrar uma rota, um itinerário da mecanizada, tá?